Fala, povo de Deus! Chegamos hoje para a nossa lição de número 3, do dia 21 de abril. O céu, o destino do cristão. E olha que essa lição, ela está maravilhosa, ela é sucinta. O Osiel Gomes trabalhou com muita capacidade, mas foi bem sintético. E é importante nós falarmos isso agora por causa de algumas questões que envolvem a relação do entendimento do céu, né? Então vamos lá abordar este assunto hoje para a gente aqui. Lembrando aqui para você de não deixar de se inscrever aqui no nosso canal e compartilhar este vídeo para que o nosso conteúdo possa alcançar o maior número de pessoas possíveis, ok? Então o texto áureo, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador Jesus Cristo. E a verdade prática então nos diz: o crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu, com sua legítima esperança. Então, a importância desse assunto aqui para nós. O contexto maior que este assunto aqui se revela ainda mais profundo é justamente o contexto em que a teologia da prosperidade, ensino esse que nasceu no berço cristão, mas vem de fora para dentro como um corpo estranho que tenta matar, é como se fosse uma vespa que coloca a sua larva, né, na lagarta. Então, a teologia da prosperidade, que hoje já tem outros contornos, né, aliada ao que nós chamamos de teologia do triunfalismo. Vou explicar as duas coisas. Primeiro, teologia da prosperidade é a teologia que diz que Deus, ele derrama suas bênçãos sobre os seus filhos, de modo tal que esses não devem sofrer, não devem estar padecendo escassez, porque são filhos de Deus. Porque são filhos de Deus. Então, ela pega uma parte da verdade cristã e isola todo o corpo de doutrina e pega só essa parte, o não sofrimento e a prosperidade, como um sinal de que você é um filho de Deus. Então, se você é um filho de Deus, você tem que ser próspero. Só que isto não condiz com a verdade ou toda a verdade do texto sagrado, do Antigo e do Novo Testamento. Por quê? Porque Deus, sendo soberano, ele sabe como guiar a sua história, como guiar a sua vida. E dois, existe em muitos cristãos, ou existe em todos nós, na verdade, né? Existe em todos nós a natureza pecaminosa que nos fará usar as bênçãos de Deus para outros propósitos. Então, nesse sentido, Deus usa até mesmo o sofrimento para nos discipular, para nos fazer viver aquilo que ele quer. Então, nesse sentido, a teologia da prosperidade está errada, porque haverá momentos em que Deus nos colocará na prova, haverá momentos em que Deus nos deixará em escassez, para que ele se revele a nós e ganhe o nosso coração como ele quer, e nos torne semelhantes a Cristo, seu Filho unigênito. Nesse sentido, a teologia da prosperidade é um erro, porque ela isola outra parte da verdade e absolutiza outra. O triunfalismo, a teologia do triunfalismo, vai na mesma pegada. Só que ela vai dizer o quê? Que o cristão não sofre derrota. Eu acho graça. É um pessoal que tira um negócio que é difícil. Para a teologia da prosperidade, meio que Deus errou quando colocou o Jó naquela prova, né? Eles não conseguem nem explicar essa questão, não se aceitar também. Para o triunfalismo, um cristão não pode sofrer derrota. Você foi derrotado, tem algum problema com você, um pecado oculto, alguma questão? Não é assim, todavia. Esse é apenas um aspecto da verdade, não é toda a verdade. Então, a teologia da prosperidade e a teologia do triunfalismo colocaram uma ênfase na vida agora, no construir da vida agora. Então, isso aliado a um materialismo capitalista, a um materialismo triunfalista, né, da prosperidade, muitos cristãos acham
que esta perspectiva está certa e eles não mais se veem experimentando o dom celeste, os céus. Então a visão passa a ser curvada sobre si, não olhando mais para além daquilo que os olhos podem ver, que é o invisível, que eu posso crer nele, porque ele chegará até mim quando Cristo em sua parousia retornar. Então eu passo a viver essa vida aqui. Então eu quero morar nos alfavilles da vida, eu quero morar nos melhores condomínios, eu quero ter o melhor carro, e esquecendo-me de que isto pode ser uma maldição em minha vida. A maldição do orgulho dos bens. 1 João 2, 15 e 16. Então, nesse sentido, a aula de hoje visa desintoxicar essa perspectiva de vida que não é para nós. Haverá prosperidades para a nossa vida. Haverá sofrimento. Haverá dor. Haverá alívio. Haverá vitória. Haverão derrotas. Mas o que não pode deixar de faltar é Cristo em nossa vida. Ele já é a nossa vitória, porque o céu inteiro já é para nós. O céu inteiro. Vinde, benditos de meu Pai, e recebei por herança o reino dos céus preparado desde a fundação do mundo, ok? Então, caminhando para a nossa aula, nós vemos aqui, então, dentro da nossa perspectiva que o autor está colocando, o céu, o alvo de todo cristão. Então, o céu, a palavra em hebraico é shamayim, que significa céus. Ela aparece no Antigo Testamento, o termo grego ouranos, né? Aparece 280 vezes. E na tradução da Bíblia em língua portuguesa, a palavra chamai foi traduzida por altura, né? Elevado, né? E ouranos com elevado. Ambas as palavras são usadas para se referir a três locais distintos: o céu atmosférico, o firmamento dos céus e a morada de Deus. Dos três locais aplicados à palavra céu, o mais importante para o cristão é o terceiro céu, a morada de Deus. Então, aqui é claro, dentro da cosmologia antiga, nós temos a cosmologia grega e a cosmologia judaica. Para nós nos interessa a judaica, que fazia uma distinção entre três céus. Por isso Paulo vai dizer que foi arrebatado até o terceiro céu, como diz aqui. O céu conforme o ensino de Paulo. O apóstolo Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, não por acaso. Esse é o céu onde esse céu está enfatizado nas cartas como um lugar celestial, o lar dos salvos, né? Por isso, vivendo em Cristo, o crente desenvolve um relacionamento na esfera do reino, de modo que, ainda que não tenha ido para o céu, toda a sua vocação é celeste no presente momento de sua vida. Dessa forma, o poder que está em sua vida vem do céu e o habilita a vencer a cada dia. Então, nesse sentido, os céus que nós estamos aqui falando é o lugar da habitação de Deus, né? Esse lugar que se tornará, então, a cada vez mais latente, mais poderoso, visível no retorno de Cristo, no final da consumação das coisas, mas que é possível agora o cristão experimentar as primícias dos céus. Então, o alvo do cristão, depois de salvo, não pertencemos mais a este mundo. Por isso, Paulo ensina que prossegue para o alvo, isto é, a linha de chegada, que era assim que os atletas se comportavam para alcançar o prêmio. Assim, o apóstolo Paulo prossegue para o prêmio com determinação, com liberdade e empenho, com os olhos fixos no autor da salvação. Então, igualmente ou semelhantemente, o cristão passa a ter o céu como um alvo por causa da soberana vocação. Seu alvo revela o resultado de uma vida vivida para a glória de Deus. O crente que se volta para as coisas do céu, a expressão nossa pátria está no céu, sintetiza bem essa realidade. Ao mencionar a expressão, o apóstolo mostra que temos uma cidadania celestial. Para viver a plenitude da cidadania, o cristão peregrina para algo perfeito, absoluto, e que finalmente terá o corpo abatido, transformado, conforme o corpo glorioso de Cristo. Então, o que se percebe dentro já dessa tomada aqui para a gente é o seguinte, aqui, o nosso alvo primário é os céus, e não a estabilidade da vida terrena aqui. Nesses últimos anos, e que estou acrescentando, aumentando o conteúdo daquilo que o Osiel Gomes tem escrito para nós, e muito bem escrito. Nesses últimos anos, um teólogo muito importante, erudito do Novo Testamento, da maior grandeza, Dr. Nicholas Thomas Wright, né? N.T. Wright, assim mais comumente chamado, tem trabalhado uma perspectiva tentando tirar os elementos
do que ele chama de um platonismo cristão, para deixar mais o céu mais palpável, mais visível, trabalhando então os novos céus e a nova terra de uma maneira e é muito boa. Só que às vezes a ênfase do Dr. Wright acaba desbocando num desprezo para com o céu, desprezo para com aquilo que é o celeste. Isso eu já vi de algumas pessoas, não todas, claro. Mas o ponto para nós é o seguinte, é que o alvo para nós, enquanto nesta vida, é a consumação final, aquilo que nós chamamos de céu, a habitação de Deus, a morada do Altíssimo. Então faz necessário relembrar sempre, porque o nosso coração pode se apegar demais a este mundo. Se apegar demais aos bens materiais e desprezar a corrida que nos está proposta, que é o tema da nossa lição. Então, para isso, a descrição do céu, segundo o livro de Apocalipse, nos leva o novo céu e a nova terra, depois da abertura dos selos, conforme Apocalipse 6, em que predomina a desordem, a tribulação e o juízo, o quadro revelado, na sequência, é de um novo estado eterno. O apóstolo João diz que o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar não existe mais, esse céu também que nós entendemos já não existe, o espaço astronômico, né, que não se trata de onde Deus habita. Então o apóstolo contempla ali o novo do kainos, o adjetivo grego, que aparece nesse texto com a ideia de uma forma nova, recente, não usado, algo fresco, né? Então, nesse sentido, o novo céu é um lugar sem precedente, incomum, desconhecido. Isaías profetizou a criação do novo céu e nova terra. Pedro fala disso, da esperança, né? Esse lugar é o destino do cristão. Um novo lar completamente redimido, sem qualquer semelhança com o mundo antigo, pois eis que faço nova todas as coisas. Aqui eu não concordo tanto com essa questão de quando ele fala assim, sem qualquer semelhança com o mundo antigo. Não. Se ele estiver usando o mundo no sentido físico, eu acho que ele está errado aqui. O mundo deve ser usado aqui, provavelmente, como sistema. Então, eu diria que não tem semelhança com o sistema deste mundo. Mas, claro, porque Deus não destruirá a sua criação. Então, aqui eu não aparentemente ou momentaneamente, eu não concordo com o Osiel Gomes. Há semelhança, sim. Há uma semelhança e uma dessemelhança. Porque ele fará novo a partir do antigo. Certo? Haverá coisas novas, de uma dimensão celeste. Mas, por exemplo, eu sou, serei eu, Onésimo, terei este corpo, um corpo que não é outro, é o mesmo, mas, porém, o que é novo deste corpo? A glorificação, o estado agora de imortalidade, que eu não tinha antes, mas é mais esse corpo. Então, há uma continuidade com o antigo e uma descontinuidade. Há algo que deixa de ser e há algo que passa a ser. Filosófico, né, isso aqui? Mas é isso mesmo, tá certo? A gente vai caminhando, então. Então, eu não concordo com essa afirmação do Osiel Gomes. Aqui eu acho que a expressão, não estou dizendo que ele esteja errado, mas eu não concordo. Acho que ele poderia ter trabalhado melhor essa expressão. A linda cidade como nossa nova morada. Então, isso aqui é absoluto. O apóstolo João faz menção à cidade celeste, à cidade santa, e somente a partir do verso 9 que começa a descrever a beleza dessa cidade. Então, assim, nós esperamos o céu. Então, nesse sentido, gente, para a gente já poder perceber algo muito importante aqui já e nós caminhar para o terceiro ponto, é o seguinte, é que existe o lugar. É uma realidade este lugar. Cristo disse, eu vou preparar morada. Quando eu preparar, eu volto para poder pegar vocês. Então, aqui, gente, existe uma perspectiva materialista, ateísta, que não quer que você creia nos céus. Existem outros aspectos, como do espiritismo e outros mais, a heresia, testemunho de Jeová e outras questões. Mas o ponto maior para nós, nessa lição aqui, que eu quero estar embasando, é que existe os céus. É real. E esta realidade está acima do nosso entendimento momentâneo. O que nós entendemos são apenas feixos de luz que vêm de lá para cá, para essa escuridão que vivemos. E se faz necessário um anseio, e aqui como eu sou um discípulo de C.S. Lewis,
Eu me vejo alguém com anseios que nenhuma coisa desta terra, nenhum outro objeto, nem ninguém pode satisfazer. Talvez eu fui criado para outro lugar. Talvez você foi criado para outro lugar, para outra dimensão. Então, está em nós agora este anseio pelo novo céu e a nova terra. Lá estaremos com Deus. Estaremos onde Deus está. Aqui, o céu, o fim da jornada. É aquilo que os medievais chamavam de visão beatífica, a visio Dei, a visão de Deus, onde os nossos olhos, nós veremos ao Senhor. A promessa de Paulo, de Cristo, quando ele diz, vemos agora como um espelho, mas depois veremos como ele é. Este espelho que agora não é o nosso espelho, mas é um alumínio bem polido, a gente vê um reflexo meio desfocado. Mas um dia veremos o Senhor. A promessa do Sermão da Montanha. Bem-aventurados limpos de coração, pois eles verão a Deus. Glórias, honra e louvor sejam dadas a Cristo, o nosso Deus. Veremos o rosto de Jesus, estaremos com Ele, teremos a consciência plena da presença do Pai, falaremos com Deus Pai, falaremos com o Espírito Santo numa dimensão maior do que a que nós falamos. Este é o céu dos céus. Este é o céu para nós. O céu onde Deus está. Lá não haverá mais lágrimas. Lá não haverá mais morte. O céu, nós teremos o repouso eterno. O repouso aqui da fadiga pecaminosa, do labutar pecaminoso. Mas nós trabalharemos para a glória de Deus. Construiremos então um mundo para a sua glória. Se você quiser um curso, deixa aqui no comentário aqui. Um curso sobre o que a Bíblia diz sobre o novo céu e a nova terra, numa perspectiva bíblica. Deixa aqui o seu comentário, se você quer esse curso. E a partir então desse ponto, a gente vai estar lançando um curso baratinho para a gente poder ver o que a Bíblia diz sobre isso. Trazendo para você um bom conteúdo. Mas o ponto para nós agora é o seguinte. É que o céu é este lugar de repouso eterno, onde a nossa vida na presença de Jesus será extremamente feliz, satisfatória para todos sempre. Para se viver a esperança celestial, é preciso nascer de novo, viver em Cristo e transformar a mente. É preciso ter uma nova natureza. Sem isso é impossível crer nas coisas espirituais, pois estas só podem ser discernidas espiritualmente. Portanto, prossigamos a nossa jornada para o céu de glória, o alvo de todo salvo em Cristo, conforme as regras divinas estabelecidas pela palavra de Deus. 2 pontos e a gente parte para o final aqui. É importante concluir aqui esta aula. Você precisa desintoxicar seu coração de muito das ilusões materiais. É necessário ter uma desintoxicação profunda das ilusões materiais. Deixarmos de lado um certo triunfalismo e nos apegarmos ao céu, que é o melhor. Ora, pois a natureza de Deus é espiritual, então esse relacionamento é real, profundo, né? Não se pode se apegar ao material como alguns estão querendo. Em segundo lugar, uma vez que eu desintoxico o meu coração daquilo que é material e tiro muito desse materialismo que está no meu coração, eu posso me ver agora como alguém que passa a experimentar o sabor do céu agora. Veja bem. Às vezes, quando você está, por exemplo, comendo algo muito doce e você vai tomar um gole de café, ele já tem açúcar. Só que o café soa, parece amargo. Por quê? Porque você está com algo muito doce. Quando você está ligado demais àquilo que é material, as coisas dos céus perdem o sabor, se tornam amargas como um café. Você precisa desintoxicar. Uma vez desintoxicado, você tem que provar do céu de maneira real, verdadeira.
Aquilo que, aonde tiver a dimensão celeste, tudo aquilo que te lembra a dimensão celeste, prova da doçura de Cristo. Por exemplo, eu, Onésimo Mesquita, o que é que eu faço na prática para isso acontecer? Por exemplo, quando eu estou ouvindo uma pregação de um bom pregador, um homem consagrado, um ungido, e ele traz a minha palavra, eu experimento a pregação do Evangelho, como se eu estivesse diante do próprio Cristo no céu. Cada palavra, cada frase, provando do sabor da verdade de Deus. Deus de oração, em que Cristo quebranta meu coração, eu procuro ali aproveitar o máximo do sabor celeste da presença do Espírito Santo. Quando ele fala ao meu coração, à minha mente, quando eu estou lendo as Escrituras e que o meditar do meu coração começa a me quebrantar. As palavras da história de José não são mais agora sobre a história de José, são sobre Cristo. Os salmos revelando minha alma. Os evangelhos trazendo ao meu coração e fartando minha alma do céu, onde Cristo habita. Pois o céu para mim é Cristo. Ah, meu irmão, aí eu começo ali a saborear as doçuras dos céus. Se você quiser experimentar ainda mais dos céus, você precisa desintoxicar sua alma. Experimente mais daquilo que é dos céus. Essa foi nossa aula, amém? Que Deus em Cristo te abençoe. E nós voltamos na próxima semana. Mais uma aula para a glória de Deus. Forte abraço.